Esse vídeo está viralizando nas redes sociais aí. É um vídeo, um corte do programa Cadeira Cativa, do Luiz Carlos Reck. Tradicionalíssimo programa. Um abraço para o Reck aí. Nele, o Reck recebe o PC Oliveira, que é coordenador da base do Inter. E o PC Oliveira, coordenador da base do Inter, fala sobre o trabalho hoje na base colorada. E ele, na fala dele, ele não cita, mas, obviamente, a referência é quem estava antes dele. Quem estava antes dele era o Gustavo Grossi, que é um nome que causa polêmica no Rio Grande do Sul, entre os colorados. Vocês viram esse vídeo? Se viram, vão ver de novo. Se não viram, vão ver agora. Coloca na tela, Natan. E a base do Internacional finalmente começa a dar todos os frutos que vocês imaginavam? Ainda tem muitas carências? Bom, nós passamos um ano lá tentando arrumar os desmandos do executivo anterior, né? Mas isso é um problema para a Polícia Federal. A minha função é só informar os clubes do Brasil para que esse senhor não volte a trabalhar no país, em hipótese nenhuma, porque o que ele fez lá na base do Internacional é surreal. Mas, enfim, o importante para nós foi consertar rapidamente, direcionar os conteúdos e o currículo de formação do clube. O que tinha lá era copia e cola do River Plate. Não teve nem o cuidado, em alguns casos, de traduzir. Estava escrito em espanhol ainda. Então, o que a gente fez foi jogar tudo no lixo, construir o que é o Internacional. Então, o importante é você detectar o que o torcedor quer ver, quando ele senta na arquibancada, e o que a imprensa quer assistir. Forte pra caramba, né? Gente, estava anotando frases aqui do PC Oliveira, que é um baita de um cara, uma referência em formação no Brasil, é uma referência em futsal no Brasil. E o futsal, vocês sabem, né? Melhor do que eu, vocês jogam futsal até hoje, que eu sei. Futsal ajuda muito a formar jogador profissional de campo, né? O PC sentou a lenha no Gustavo Grossi. O que ele fez na base do Inter foi surreal. Uma frase do PC. Outra frase, abre aspas, era tudo copia e cola do River, fecha aspas. E tem uma outra frase que ele diz assim, abre aspas, jogamos tudo no lixo, fecha aspas. E aí ele diz assim, tô falando isso para ele não voltar a trabalhar no Brasil. Eu achei a fala duríssima. Duríssima. E assim, eu vou desenhar aqui para todo mundo entender. Uma coisa é eu, Jeremias, dizer isso aqui. Outra coisa é o PC Oliveira dizer. O PC Oliveira é um cara respeitado no mundo do futebol. Respeitado no meio da formação de jogadores de futebol no Brasil. Ele dizer isso é muito forte. Eu vi algumas pessoas comentando que a fala dele foi deselegante e tal. E entra num ponto que a gente comentou antes aqui na live sobre o Mano, que é antiético falar sobre antecessores. Eu não quero nem entrar nesse ponto, eu quero me ater no que ele disse, o conteúdo, cara. São 2 minutos ali de porrada em cima de porrada para cima do Gustavo Grossi. Eu confesso para vocês que eu ouvi muitas coisas sobre o Gustavo Grossi, positivas e negativas, no período que ele passou pelo Inter. O Inter, no período em que o Gustavo Grossi passou pelas categorias de base, ele lutou por praticamente todos os títulos da base, em diferentes categorias, e conquistou muitos títulos na base, em diferentes categorias. E aí ele tem o mérito de participar desse processo, defendendo melhoria em estrutura física, em reconhecimento. Com o Gustavo Grossi, o Inter melhorou a estrutura física do CT de Alvorada. Reformou alojamento, gramado, vestiário, acessos,
deu mais conforto para os guris que estão lá. Isso é muito importante. Ele era um cara que foi bancado pela diretoria, que chegou com puta de um cartaz do River Plate e disse: a gente precisa melhorar essa estrutura aqui. O Inter é um clube formador. E o Inter botou dinheiro. Muito porque o Gustavo Grossi levantou a mão e disse: ô, vamos melhorar aqui a condição. Isso é um mérito dele. Mas eu preciso dizer também, para quem fala, com o Gustavo Grossi a base do Inter ganhou tudo. O Gustavo Grossi não participou do processo de formação dos elencos que disputaram, ganharam ou brigaram pelos títulos quando ele estava lá. Porque um time de base não é formado em 3, 6 meses. Um time de base, ele vai captar jogadores, ele vai contratar esses jogadores captados, ele vai desenvolver. Então é um processo que o Gustavo Grossi não participou. Ele tem mérito, sim, em melhorar a estrutura. Isso é um puta de um mérito. Mas na captação dos jogadores da base, que ganhou muitos títulos naquele período, não. Isso não. Assim como ele também fez parte do processo de formação do Gabriel Carvalho. O Gabriel Carvalho é colorado, um guri aqui de Porto Alegre, que está na base do Inter desde os 8, 9 anos. E se desenvolveu também pelas mãos do Gustavo Grossi, mas não com o Grossi. E o Gustavo Grossi, ele participou de uma base que revela muitos jogadores, que é a base do River Plate. E o Gustavo Grossi foi uma importante engrenagem dentro da estrutura do River Plate. Ele não era a estrutura do River Plate para revelar jogadores, mas ele fazia parte. E ele trouxe essa metodologia. Vamos lá. O que eu vejo dessa história do Gustavo Grossi? Ele trouxe uma mentalidade diferente e existe uma boa dose de preconceito por ele ser estrangeiro, preconceito pela maneira dele fazer, pelas coisas que ele dizia, e preconceitos rasos, pueris, como, por exemplo, ele não morar em Porto Alegre e morar em outra cidade. Existe esse preconceito. Mas também existem as falhas do Gustavo Grossi no trabalho. Porque todo mundo vai falhar. Todo mundo vai errar, como diz o samba. Todo mundo erra, todo mundo vai errar. Mas a fala do PC é muito dura, né? Ele diz que jogou tudo no lixo e que o Gustavo Grossi, na base do Inter, foi surreal. O Lucas Colar, aqui no YouTube, no canal do Colar Repórter do Voz Gigante, disse que essa declaração, essa entrevista, causou um mal-estar dentro do Inter e que o PC Oliveira vai ser convidado a prestar esclarecimentos. Talvez pela parte da Polícia Federal, ali no início, né, que é muito forte, né? De resto, o Inter não tem muito o que perguntar sobre isso, né? Porque a opinião do PC talvez ela seja uma opinião mais forte, mas ela, na essência, ela é igual ao Inter, que mandou o Gustavo Grossi embora. O Inter não quis ficar com o Gustavo Grossi. Talvez o Inter não diga isso com essas palavras, mas no fim, a opinião ela é muito parecida, porque se fosse bom o trabalho, o Gustavo Grossi não tinha saído.